Tá bom, fala aí galera, tudo bem? Dando início agora no segundo vídeo da série. Então, no primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre análise exploratória e também sobre visualização de dados. E agora nesse vídeo eu vou meio que trazer a continuação. Na prática não é uma continuação, normalmente é uma coisa única feita, mas como a gente está dividindo isso em aulas, né? Então é interessante a gente trazer de forma dividida para vocês. É, Antes a gente falou sobre, fez a primeira análise, fez o entendimento do CSV, eu expliquei também a ideia do projeto, a ideia das aulas. E agora eu vou estar trazendo a continuação, então a gente vai falar sobre manipulação de dados e vai falar também sobre limpeza de dados. Além disso, vai trazer sobre codificação de variável categórica. Então, vou mostrar aqui o que eu preparei para vocês. Então, galera, primeiro vou mostrar o que a gente fez na aula passada, né? A gente trabalhou aqui nessas células de análise exploratória, em que teve muito mais que se analisar do que se mostrar. Depois, na parte de visualização, eu fiz uma criação de hipóteses, né? Junto com formatação de vários gráficos. E isso aí já deu uma ajuda bastante para a gente entender o parâmetro atual de como estão os nossos dados dispostos, né? E vou mostrar, tentar atentar aqui o que que tá feito de diferente, né? Então, o que que eu fiz e que eu não gravei. No caso, aqui dentro da parte de idade, eu tinha feito uma análise de outlier, que eu meio que só organizei, então eu joguei ela para cá e mostrei essa análise de outlier que eu tinha encontrado aqui, dentre as pessoas que sofreram de AVCs. E e aí eu fiz essas quatro células aqui de Markdown, que é basicamente um check-up de tudo que a gente precisa fazer na aula de hoje. Então, primeiro a gente tem que fazer uma análise em cima dos valores nulos da coluna BMI, que era uma coisa que a gente tinha visto, que tinha aproximadamente 200 valores nulos. Os valores inconsistentes da coluna age, né, da coluna idade, a gente tinha visto que apesar de age trazer a idade em inteiro, ele estava em float e tinha algumas idades que estavam como ponto flutuante. Então a gente vai ter que dar uma analisada melhor sobre o que está acontecendo. Depois a gente vai ter que fazer uma análise de outliers em cima da coluna glucose level. Vale falar também que a gente já fez uma análise de outlier em BMI e em idade. Então, não é uma coisa que a gente vai estar fazendo de novo, vai estar focando na outra variável agora no nível de glucose. E depois vai fazer a codificação, e só depois vai fazer a codificação de variável categórica. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, né, fazer já a célula Markdown organizada, é, com 4 asteriscos, né, ou 4 hashtags. Vamos tratar dos valores nulos de BMI, certo? Quando a gente segue aqui, a primeira coisa que a gente já tem que fazer que eu vou fazer, né, é criar o BMI null, que vai ser uma variável que contém os valores nulos, e rodar um value count só para entender um pouquinho. Oh, calma aí. Certo. Eu vou. Isso aqui, inclusive, já é bem interessante, né? Como eu falei para vocês, é sempre importante a gente estar olhando o público, né? Então, sempre que eu estou criando essas novas variáveis, esses novos data frames, eu estou fazendo uma comparação deles usando value counts para poder entender a proporção com a variável de AVC. E por alguma razão, por algum motivo que eu não vou saber explicar, tem uma taxa de 20%, ou seja, das 200 pessoas que a gente viu que tem valores nulos no IMC, no BMI, eu não sei porquê, mas das 240 sofreram AVC. E eu não consigo entender qual a correlação existente disso, né? Se a gente for ver, uma coisa que eu tinha comentado antes, que, que me surpreendeu muito, foi que quando a gente olha aqui, dos 5.000 dados que a gente tem acesso, 249 pessoas sofreram AVC, que era uma coisa que eu falei que estava bem desbalanceada, né? Porque você tinha 5.000 dados e tinha poucos exemplos de pessoas que sofreram AVC. E isso podia ser ruim para o nosso modelo, porque ele ia ter poucos exemplos para se basear
de pessoas que tiveram AVC. Isso aí é um claro desbalanceamento de dados, né? E eu achei que isso podia ser danoso. E por alguma razão, desses 250, 40 tem o BMI nulo, então não preenchido. Então, eu estava na expectativa de fazer uma aproximação bem preguiçosa, que era só pegar todas essas linhas que tinham valores nulos e deletar elas. Mas agora que 40%, que dá 1 para 6, um sexto das nossos pacientes que sofreram AVC, que são pacientes preciosos, né, para a gente ter, se um sexto deles não tem o BMI completo, eu vou ter que realmente fazer um tratamento. Então, cara, eu vou ter que. A aproximação que eu acho que eu vou fazer é fazer uma troca pela média. Então, antes de tudo, eu vou só tentar entender para ver se tem. Por exemplo, será que o IMC ele muda muito baseado no sexo? O que dá para fazer é tentar ver isso, porque aí, por exemplo, o que eu estou pensando, né? Se eu for ter que trocar pela média, a ideia é que eu troque pela média mais aproximada possível para aquele perfil de paciente, né? E, por exemplo, se a média de BMI dos homens e das mulheres for muito diferente, aí quando tiver o valor nulo, eu, eu substituo, se for mulher, se tiver o valor nulo e for mulher, eu substituo pela média das mulheres, e se for homem, eu substituo pela média dos homens. Deixa eu fazer esse teste só para ver se, se a média for muito diferente. Senão nem vale a pena, né? Me dar esse esforço aí. Se for significativamente diferente, né? É, de homens. Ok. Não é o que eu quero ver. Ah, BMI. Ah, Deaf Women. Legal. Engraçado. Será que eu errei o nome? Não é female? Não, é female. Ah, tá. Já sei o que eu errei. É que o nome não é female, né? Eu tô fazendo muita besteira aqui. É que é o gender igual. Não, não igual a um, igual a female. Erro bobo, galera. Fazendo tudo nas pressas, né? Legal. Vamos ver agora. É 28.5 e 29.0. Ah, vai mudar nada, né? Vai mudar nada. Tá, não vai mudar muita coisa, não. Tá, mas como é que eu tô pensando em fazer esse tratamento, cara? Eu vou pegar esse DF nu aqui. Eu vou pegar esse DF nu, vou fazer o tratamento nele. DF nu. Não, não é DF nu, né? É DF nu? É DF nu. Vai receber. Como é que eu posso fazer esse tratamento? For row index in DF nu with rows legal. Se o row se o PD ponto is null row PMI, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Se esse valor aqui for nulo, se esse valor aqui for nulo, o iterRows, como é que ele funciona? Ele vai iterar sobre todas as linhas desse data frame. Então, se o valor de BMI do row específico do data frame null for nulo,
Aí eu vou rodar uma validação em cima de row, fazer aquilo que eu falei. Row, gender igual a female. Aí você certo, 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 certo. Aí você roda um lock no index, bmi.lock, acessa o grupo. Tá, se for nulo e o gênero for female, você roda um lock no BMI e def.index. O que eu vou fazer aqui? No caso, eu tenho que dar um replace, né? Legal. É isso aí. Eu dou um def replace, então eu vou, pô, o gênero é tal, eu dou um replace no index tal, row bmi, ponto replace. Vamos ver como funciona. To replace, start. Maria, tenho ideia. Volto já. Legal, galera. A solução que eu encontrei aqui foi essa aqui. Eu primeiro crio a variável, então, que no caso vão ser esses dois caras aqui. Eu posso deletar essa célula. Ah, não posso deletar essa célula. Você dá um lock e aí esse lock ele vai voltar com series. Então você vai lá e joga esse valor dentro do BMI. E se não, se for homem, né? Aí ele vai lá e recebe um lock com a média dos homens, para tentar, pô, deixar um pouquinho mais aproximado. Aí agora eu vou tentar rodar um df.bmi, bmi.isNullSum. Então aqui eu estou pegando, pô, a soma dos valores que são nulos, que vai dar zero. Então isso significa que agora a gente já meio que acertou. Então, o que a gente fez aqui? Fez a troca dos valores que eram nulos pela média, dependendo do sexo. A real é que não muda muito, mas se mudasse, ia fazer uma diferença, né? Então, já pode dar um check aqui no primeiro da nossa lista. Certo. Agora, ainda em valores nulos ou inconsistentes, né? A gente tem que tratar os valores inconsistentes de age, da variável age. Então, dentro dessa dentro dessa variável a gente, pô, encontrou alguns valores inconsistentes. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o que eu estou falando de valores inconsistentes? Aqui em análise exploratória, a gente pega que pegou o age, ele estava primeiro que estava como float, apesar de, pô, a maioria ser inteiro. Então, eu já achei um pouco estranho. Quando a gente roda aqui mínimo de age, ele dá um 0.08, muito estranho. Porque isso aqui não é uma idade, entendeu? Então, possivelmente pode ser algum erro. E aí a gente vai meio que tentar corrigir esses valores. Como é que eu vou fazer isso, né? O que que eu estava vendo? No Python, se a gente faz essa função aqui, 5.0 igual a 5, você tem que o da esquerda é um float, o da direita é um inteiro. Se a gente roda ela, ele vai devolver como true, significa que eles são iguais. Então, o que que eu vou buscar? E também tem outro ponto. Se eu rodo um 5.0, no caso, peraí.
Eu vou deixar esse aqui e vou criar uma nova variável só para ficar na memória. Se eu venho aqui e rodo e dou um var igual a 5.0, pego o var.isInteger, ele dá true, ou seja, significa que esse valor é inteiro, mas no momento que eu fizer, por exemplo, 5.1 e rodar, ele vai dar um false. Ou seja, assim eu consigo discernir quem tem ponto flutuante ou não, quem tem decimal, entendeu? Então, o que eu estou querendo fazer? Eu posso criar um data frame age int, onde que vai ser um data frame onde a variável age ponto legal, ó. Aqui a gente vai estar usando um lambda function, ou seja, como é que ela vai funcionar? Você vai rodar o apply ele é uma função do pandas que funciona como? Você vem e você invoca essa função no series. O series, a gente já sabe o que que é, mas enfim, ele, ele vai rodar essa função em cima de todo mundo. Ou seja, ele só vai devolver se isso aqui for verdadeiro. Então, a ideia é que a gente tenha os... Legal. Aqui a gente vai ter só os valores de idade, só os valores inteiros. Hum... E se eu rodar um isFloat, como é que funciona? Porque eu estou fazendo o inverso, né? Existe um isFloat? Não, não existe. Var... Se eu fizer isso aqui. Legal. Ó, agora a gente... É porque eu tava fazendo besteira, né? Eu tava fazendo errado. IsFloat, agent float. Aqui a gente vai pegar todos os valores que são floats mesmo. Então, floats eu quero dizer, pô, estão apresentando de verdade. Claro que o tipo dos inteiros está como float, mas eles não são floats verdadeiros, né? A gente vê aqui que tem um negócio muito estranho. Você vai ter, pô, você vai ter muitos valores entre 0 e 2. Cara, eu vou rodar um gráfico nisso aqui. Ao invés de rodar um value count, eu vou rodar um gráfico. É, plot.figsize, plot.histograma em cima do age. Cara, que negócio doido, né? Entre 0 e 1 você tem diversos valores aí que estão como ponto flutuante no quesito idade, né? E são valores estranhos, no mínimo, quando a gente fala de pô, ter um AVC. Vamos rodar o stroke desse cara. Age float ponto stroke. Stroke e rodar um value counts. Sem normalizar. E só um desses apresenta. Só um desses caras apresenta ser. Só um desses exemplos é de AVC, cara. Pô, eu poderia mudar pela média, pela idade. Mudar a idade, botar a idade média de geral. Mas eu acho que não é o correto, porque, tipo, a gente tem aqui 115 pontos flutuantes que estão assim estranhos. E, pô, um deles é um exemplo de AVC, entendeu? Eu acho que eu só vou deletar. Eu só vou deletar, cara. Para deletar é bem tranquilo. Você dá um def, recebe def drop, buscando em cima do index do. O drop, ele funciona, você consegue puxar o index como parâmetro. E aí, se você pega o age float, né, que é uma variável que a gente quer dropar ela inteira, e joga o index. Eu vou estar perdendo um exemplo de uma pessoa que tem AVC, mas, pô, se comparado com outro que vai perder 40, aí eu tive que executar a troca, que eu estou perdendo só um. E aí, eu posso estar deixando o meu... O que eu quero é sintetizar o menos possível o meu data frame. Então, deixar ele o menos sintético possível. Então, como ele veio, né, para que eu tenha resultados reais. Então,
Eu vou dropar isso aqui, cara, porque eu vou perder 100 exemplos, mas, tipo, vou perder só um de AVC, vou ter 4.800 dados ao invés de 5.100. Não vai mudar muita coisa, entendeu? Então, tomar a decisão aí de dropar essas tabelas. Se a gente já rodar um df.scribe aqui, a gente vai ver que agora tá todo mundo 493, né? E o BMI, que tinha os valores nulos, também tá igual a todo mundo agora. Então, eu acho que é isso aí. Eu vou nessa. Próxima na lista, análise de outliers em glucose level, certo? Vamos entrar na próxima aqui de análise de outlier. DF. Galera, outlier, o que eu uso é. Deixa eu pegar só o nome da variável. Análise de outlier, galera, o que eu uso é o boxplot, assim. Porque. é, porque ele me dá uma força no que eu quero dizer ele me abre para poder interpretar além do próprio boxplot. Então, legal. Ó, vamos ver aqui. É... Pô, legal. Deixa eu criar a célula Markdown também, né? É... The outlier em... Então, galera, em tese, quando a gente fala do boxplot, né? E eu vou rodar um histograma também em cima dele, porque... Eu vou rodar um histograma também, porque aí a gente consegue interpretar duas formas diferentes. Legal. Aqui o boxplot já mostra o quê? A maioria está aqui. Se a gente for bater com o histograma, a maioria está aqui, ó. Vocês conseguem visualizar isso aqui, ó? Começa aqui um pouquinho depois de 50 e já começa forte, né? Deixa eu tentar destacar um pouco mais os bins aqui. Ou não, fiz o contrário. Eu sempre troco. Vamos colocar 70 porque ele fica bem mais divididinho. Ok, aqui dá pra ver bem bonitinho. A maioria tá aqui, todos juntos aqui, e é o que a gente vê aqui, porque essa aqui é onde tem a maior parte. Esses valores acima do QF você tem aqui um pouquinho ali, sei lá, 175, um pouquinho perto de 175, que é basicamente esse vale aqui, né? E depois começa a ter mais valores. Só que qual é a minha interpretação? Eu poderia só rapar todos esses valores que estão aqui em cima. Mas como eu acho que eles são orgânicos, eles não são como aqueles de age aqui em cima que eu mostrei, ó, em visualização. A gente foi entrar na análise de idade. Cara, não é tipo dois pontos que estão muito fora da curva e podem danificar o modelo, entendeu? Eles são bem diferentes, você vê que é bem diferente o gráfico, ele sobe numa linha contínua aqui. E apesar de ter esse cara que tá um pouco tá meio solto, né, meio separado, e é o que tá mais fora do normal, eu, eu acho que ele ainda tá contínuo, você vê, ele tá ligando com essa linha escura, né? Significa que aqui a frequência é muito alta. Então, apesar de, pô, se você for olhar pelo boxplot, eles estarem como outliers aqui, né? Eu acho que eles estão uma linha contínua, assim. Eu vou deixar. Vale a pena fazer a análise, mas eu vou deixar. Eu acho natural, porque aqui você também tem valores bem diferentes, né? E aqui não dá para considerar tudo isso aqui. É, eu vou deixar. Apesar da maioria estar toda aqui, você tem uma galera aqui. Então vou decidir por manter. Deixa eu dar uma olhada também. Deixa eu dar uma olhada, aproveitar e dar uma olhada também na idade de novo. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Quando a gente fala do DF. Tranquilo. O Age, é porque eu não fiz essa análise pós, pós fazer a limpeza, né?
É, ó, você vê que deu uma reduzida aqui, porque eu tirei aqueles 100 dados que estavam aqui, mas ainda tá bem, eu vou aumentar aqui para 70, para ficar mais destacado. É, ainda tá bem equilibrado, né, a quantidade. Tá bem equilibrado mesmo. Deixa eu ver como fica se eu destacar mais. Tem uns gaps de idade, né? Engraçado isso. Tá até estranho. Mas tudo bem, né? Estranho, mas tem uns gapzinhos, né? Não tem ninguém com essas idades. É estranho. Estranho no mínimo, né? Vamos. E no o Deathstroke, né? Que era o que eu tinha olhado antes. Como é que ele se sai, cara? É, ele tem esses dois caras, né? Que sofreram AVCs. São bem outliers mesmo, né? Pô, esse pá aqui. Não sei se vale a pena eu tirar. Cara, eu acho que isso aqui tá valendo a pena eu tirar. Mas deixa eu fazer de uma forma menos desorganizada, menos bagunçada. É, é, DF geral e fecha. E aqui vai ser o DF stroke. No DF geral eu não vejo a necessidade aqui, né? O próprio boxplot dele engloba todo mundo. Não tem nenhum outlier no próprio boxplot, eu não vou mexer, então. Tá bem equilibrada a questão da idade geral, mas agora tá me preocupando um pouquinho essa questão desse boxplot do Deathstroke, do DF das pessoas que tiveram AVC, né? Vamos ver aqui. Ele tem esses dois caras aqui que estão bem separados. Deixa eu rodar histograma também. É, você vê como os dois se complementam, né? Ó, tem que se atentar para não. Você vê como os dois se complementam bem, né? Olha aqui. Você tem aqui um mais próximo, que aqui é um pouquinho depois dos 30, mas esses dois estão bem separados, cara. Eu acho que eu vou tirar. Eu acho que eu vou tirar, então. Deixa eu dar uma olhada nesses dois caras. É, Deixa eu dar uma olhada nesses dois caras. Esses gráficos estão me incomodando, né? É, Maria ficou péssimo. Horrível. É, Foi 5 ou foi 6 que eu coloquei? Foi 6. Cara, ficou estranho pra caramba. Limpeza. Deixa eu ver aqui. Fecha esse aqui. Esse aqui tem quantos? Tem 5. Não, então é isso. Cara, eu nunca tinha botado 6 subtópicos, mas vai ter que ser, né? Vamos criar um DF outliers idade. Vai dar igual a um DF, onde o age. O age maior que 100 não tem, né? Mas for menor do que 10 não, né? Porque no gráfico a gente viu que o cara era menor que 20. Menor que 20 anos. É menor que 10, menor que 20. Idade. É isso. Aí vamos printar esse cara. Vamos printar ele. Vai aparecer, vai ter o quê? Duas linhas? Quê? Ah, não, mas é porque aí eu tô fazendo cagada, né? DF não é o DF normal, é o DF stroke. E aqui, legal. Eita, um ponto flutuante sobrou? E um BMI not a number? Ah, tá, não, 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 entendi. Entendi o que eu tô fazendo de besteira. Deixa eu criar o Deathstroke de novo, então. Deathstroke.
stroke. Para quem não entendeu, é porque isso aqui acontece porque isso aqui acontece, galera, porque o Deathstroke, eu não fiz alteração nele. Então, quando eu fiz aqui a limpeza aqui em cima, seja nos valores inconsistentes e nos valores nulos, eu não alterei o Deathstroke, eu alterei o DF normal. Então, o DF normal está limpo, mas o Deathstroke não recebeu as limpezas também. Então, se eu só pegar e meio que recriar o Deathstroke, eu vou recriar ele mais em cima, que aí faz mais sentido. Se eu recriar ele, aí ele pega as alterações que eu fiz em cima do DF normal. Tem que sempre estar atento para isso, né? Um daqueles ali tinha com ponto flutuante, estava errado ainda. E aí esse cara agora só sobrou essa pessoa aqui, né? Que sofreu AVC, mulher, 14 anos, é, uma criança. Foi interessante. Interessante. Será que vale a pena eu tirar? Cara, que dúvida. Eu vou tirar, eu vou tirar, porque uma pessoa só, aí a gente já só perdeu duas até agora, né, que tiveram AVC, que são exemplos melhores. E, pô, é só um outlier mesmo, um outlierzaço, isso aqui é um outlier clássico mesmo. É, vamos dropar ele. Ah, não, não é esse cara aqui. DF, outliers, idade, index. Pronto. Vamos aqui em glucose level, já decidi manter, né? Vamos minimizar aqui para não ficar uma bagunça enorme. Análise de outliers em age. Certo. Vamos. Valores nulos faltantes. Legal. E o último é codificação de variável categórica, galera. Então, não sei se vocês ainda se lembram, mas quando a gente roda aquele describe não, perdão, aquele info, ele vai me dar todas as colunas e todos os valores. A gente tem aqui a coluna gender, a coluna já foi casado, tipo de trabalho, tipo de residência e status de fumante como objeto. Se eu quiser alimentar elas para o modelo, elas têm que virar, elas têm que virar numéricas, né? Então, para isso eu vou estar usando uma funçãozinha chamada map. Então, eu venho aqui, faço a alteração no próprio DF mesmo, que é o que eu estou usando. DF, vou mexer primeiro em gender, recebe o DF, gender. A gente tem que usar essa função chamada map. DF gender ponto map. Aí aqui a função map você tem que passar como parâmetro. Ó, olha só que interessante. Aqui a gente dá para ver bem. Você coloca, por exemplo, se você for rodar, você tem que rodar em cima de um series. Eita. Você roda em cima de um series, né? E roda o map em cima do series. E cat vai trocar por kitten. Então, antes estava cat, aí o que era cat vira kitten. Então, é bem simples de usar até. É bem interessante, né? Pô, dá pra eu ter usado o map para cuidar dos Nora Numbers também. Eu usei o with a rows, né? Mas dá pra ter usado o map. Legal, mas se roda em cima de um series, então... Ah, tá, não tá certo. Female recebe 0 e male recebe 1. Já foi casado, sim ou não, também vai virar work type. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na onda do Copilot aqui e é isso, tá. Eu vou na onda do Copilot, mas a real é que eu tenho que conferir, né. Eu vou rodar aqui e vou ver o que dá.
Ó, deu certo. Vou tentar rodar o df head aqui, só para a gente dar uma olhada como ficaram as variáveis depois da alteração. E é isso mesmo, ó. Todos estão booleanos agora. Então, se a gente for rodar ainda o, o describe agora, vou rodar o describe, então roda um df describe de novo, a gente vai conseguir ver a categoria de todas as pessoas. E agora a gente consegue fazer uma análise numérica que a gente não tinha conseguido fazer antes com essas variáveis, né? Porque elas eram categóricas. Agora a gente consegue fazer uma análise numérica nelas. Então, pô, tipo de trabalho é mais difícil, porque ele não está booleano, né? Não está 0 ou 1, mas já foi casado. Você tem uma maioria de pessoas que já foram casadas, que sofreram AVC. Mas isso aqui faz sentido também, porque é um público de idade mais avançada, então 44 anos de média. Então, legal. É, tipo de trabalho é difícil, né? Que é categórica mais de um. Mas tipo de residência, rural ou urbana, a gente vê que tá bem equilibrado, né? Entre residência rural e urbana. Quando a gente fala de smoking status, também é a mesma coisa que eu falei do tipo de trabalho. Mas gênero também. Gênero tá equilibrado, mas tá mais para mulheres. Tem mais mulheres. Legal, interessante. Interessante. Quando a gente faz isso aqui, já muda bastante coisa. Eu vou adicionar mais uma coisa aqui, que é mas que eu me dei conta agora. Quando a gente vai falar aqui desses caras, eu vou adicionar mais uma coisa aqui. Limpeza da coluna, coluna ID. A coluna ID é uma coluna de inteiro, que eu já falei antes, mas pô, que para mim ela vai ter pouca utilização. É, ponto igual ponto drop. O drop, eu acho que ele pode receber a coluna. Vamos ver aqui. Drop labels non index columns. Legal. É, column ID. E aí agora a gente printa só para ver como ficou. Df head 1. Tá, não, galera, por que que deu erro? Porque como eu rodei de novo, deixa eu dar um run out. Quando eu rodei de novo, aí a coluna ID não existia, não tinha parado de existir, né? Aí se eu rodar aqui, ó, você vai ver que não tem mais a coluna ID, tá tudo bem certinho. Pois é, galera, eu acho que isso aqui a gente finaliza a nossa limpeza de dados, porque a próxima parte a gente vai fazer uma análise de correlação e tal, e meio que a gente já fez a parte de outliers, de valores nulos, faltantes, inconsistentes, e fez a codificação de variável categórica, e aí dá até para agora a gente fazer uma análise de correlação das variáveis, que é uma coisa que a gente vai fazer no na próxima aula, quando for tratar do próprio modelo preditivo. Então, eu acho que hoje era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Eu espero que tenha dado para ver a correlação entre a parte de exploração, porque, queira ou não, é tudo uma exploração e é tudo uma parte de limpeza, né? Então a gente vai aprendendo mais, vai limpando e vai mudando, opinando, usando pensamento crítico. E tomara que tenha dado para ver essa relação aí no meio do vídeo. Então, tamo junto, galera. Até a próxima aula. Foi um prazer enorme aqui, tá? Abraço.